Bom dia! A vida é uma corrida. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Deixa o esqueleto chacoalhar. E aí, Rapinelli? Bom dia. Bom dia. Segundo episódio. Segundo episódio. A vida é uma corrida. Vamos correr, vamos nos movimentar. É preciso. Estamos na cervejaria Bravicus ainda. E ainda não veio cerveja. Ainda não veio cerveja, mas o cervejeiro Está aqui com a gente. está na mesa e a gente vai bater papo agora. O primeiro episódio eu achei ele muito formal. Vamos bagunçar a parada. E ele jogou basquete, é isso? Jogou, mas isso aí daqui a pouco. É papo para outro. É papo para outro dia. Joguei não, na verdade eu dei aula de basquete, né? É outro nível. Ora meu. Ora meu. Desculpa. Outro nível. O que a gente quer hoje é bagunçar o coreto logo e a gente vai fazer um episódio completamente informal falando sobre o quê? Nossas corridas da semana. Essa semana começou dia 9. A minha semana começou no domingo. Então, que dia que foi? Foi dia 6, 7, 8. Dia 8. E tá terminando? Terminou ontem. Isso. Hoje é meu descansinho. Não, Me ajuda. A minha semana terminou hoje, que já tem minha corridinha. No meu caso, amanhã vai ser meu terceiro dia Terceiro da dia família. da semana. Joia. Só pra gente contextualizar aqui, que o Rapinelli tá correndo de maneira voluntária, Sim. sem planilha, tá descobrindo a corrida. Daqui a pouco a gente faz um resgate dessa evolução aí. O Fabão tá na primeira planilha, começando a correr, organizado, com um projeto aí para eventualmente uma meia maratona, primeiro ano de corrida agora 2023. Você corre há quanto tempo? Que vos fala corrida desde 2011. Desde 2013 só corrida, né, que eu parei de competir com ciclismo. Então estamos aí no décimo ano do trail run. Décimo ano das minhas temporadas de trail run. Sensacional, eu corro há 30 dias. Comecei agora. Resolvi. Essa pausa foi profunda. Pausa dramática. Resolvi tentar um esporte novo, eu estava muito sedentário, já havia voltado para academia, né? Então não estava muito sedentário, estava meio sedentário. Treinando há uns 5, 6 meses de forma contínua mesmo, pelo menos 4 vezes a semana. Arrisquei uma patinação no meio do caminho aí, tomei um tombo, me machuquei, falei, opa, deixa eu... Ganhou 2 cotovelos em um. Exatamente. Falei, não, deixa eu tentar alguma coisa diferente. Eu acompanho o Emílio já tem alguns anos. Meu Deus do céu. Uns 20 anos mais ou menos. Um baú com cheiro de naftalina. E eu vi que ele começou a dar muita ênfase, né, em treino de corrida, muitos alunos aí voltando a treinar com ele, né, corrida. Eu pensei, deixa eu bater um papo com o Emílio aqui, traçar um projeto novo. Estou com 37 anos, esse ano 38. Um garoto, um bebê, Novo e ainda cheio de bala na agulha. Vai ser papai em maio. Você é papai, Parabéns. Eu já sou papai do João, né, tem quase 3 anos, e está vindo a Lina agora. Então eu preciso entrar nos meus 40 anos de forma... Velho, eu vou lembrar aqui dos meus 40 anos. A melhor década da minha vida foi a década dos 40 anos. Eu tô aproveitando do ponto de vista físico, do ponto de vista de vivência, de vida mesmo, a partir dos 40 anos foi muito bacana. Então, eu tô com 18 anos ainda, né? De 77 para 2023. 18 anos de ciclista? Nem Então, 77 para 2023 faz a conta, dá 18. Dá 18, fiz rápido aqui, usei a calculadora rapidamente. Mas cara, deixa eu voltar aqui, uma coisa que eu adoro, que é a semântica, né? Sabe o que é semântica?
Semântica é Faz o sentido. significado das coisas que a gente fala, né? Olha e os paradoxos e as amplitudes das coisas. Olha o Fabão falando. Eu já tinha voltado para academia e estava completamente sedentário. Eu vejo que a gente às vezes se divide entre o cara que se cobra demais em determinados momentos, ou seja, eu estou fazendo, mas estou sedentário. Sim. Então, estou exagerando na cobrança. E por outro lado, tem épocas que você não está fazendo nada e não está nem aí. Assim, completamente ignora a sua condição. Você come uma folha de alface na hora do almoço junto com a feijoada e fala assim, tô light, tô me cuidando. Aquela couve picada, né? No feijão tropeiro, comi salada, hein? Tô bem. Como que é o ser humano, né? Vamos valorizar nossos esforços, porque, porra, é importante reconhecimento, né? Reconhecimento. Domingo passado a gente correu ali, Vila Velha, Retiro do Congo, região de Interlagos ali. Foi uma experiência primeira para vocês em cross country. Que eu vou chamar aquilo ali de cross country, que é um pedacinho ali de um bairro rural, estrada de terra, 90% do percurso. Qual foi a percepção? Eu me senti conectado à natureza novamente, porque planilha praticamente hoje para mim envolve, né, treinos ali no calçadão, treinos na esteira, treinos às vezes na areia. Que é o mais perto que você está chegando da natureza, é pisar na areia. Pisar na areia, reclamando muito inclusive, porque sujo o tênis. Então você reclama não é por você, é a sua mulher que briga com você. E de repente o Emílio levou a gente para um ambiente hostil, novo para a corrida. Apesar de eu já ter tido uma experiência aí com mountain bike, né? Foi bacana estar de volta. Ali mesclou asfalto com terra batida, com aquela regiãozinha ali, subida, descida, um plano. E aí foi bacana também porque a planilha é você e você. E ali a gente, né, pôde fazer amigos e correr em grupo. Corre junto ali, né? Foi bem bacana mesmo. Mas a primeira também experiência com subidinha, com aclive, né? Porque vocês dois estão treinando no calçadão, por exemplo. Areia da praia e calçadão, é o que eu tenho feito. E ali é um circuito conhecido da Ômega, né? Então o Retiro do Congo ali. E ali eu sempre faço de bicicleta. E aí eu tinha uma vontade muito grande, eu tinha externado isso pro Emílio, de fazer aquilo ali correndo. E A culpa foi dele. Sensacional. Agora, a minha outra culpa é o Vale da Estação lá em cima. Vai chegar. Vai chegar. Sim. E aí a grande vontade, e foi melhor do que eu esperava. Foi muito legal. Clima agradável, lugar bom, natureza, silêncio, aquilo ali bom. As companhias foram as melhores. Aquele cheirinho de cocô de cavalo. Porra, aquilo ali é o que dá o sabor na corrida. Tem duas coisas, a pessoa fala assim, o cheiro da natureza, né, cara? Tem duas coisas que quando você começa a correr assim e vai para perto do mato, é o cheiro de cocô de cavalo de boi Grama molhada. e a poeira do carro, aquele ar campestre, poeirado, fantástico. É isso, é um circuito que é legal, tem o seu nível de dificuldade, tem uma subida mais difícil, que o Emílio falou que voltando, né, fazendo o circuito inverso, é mais divertido ali para subir, mas que eu gostei, eu acho que eu vou repetir aquilo ali quantas vezes forem necessárias. É bacana, eu não sei se vocês perceberam, porque também é muito recente, mas o treino que vocês fazem na areia, ele é muito aproximado da percepção de subida que vocês fizeram ali, que são subidas com pouca inclinação ou curtas, né? A outra subidinha que teve ali, uma empinadinha, mas é curtinha, 150 metros, aproxima muito a sensação física de estar correndo na areia. Eu posso
te perguntar se o vento contribui para isso. O vento contra. Sim, é o ele vento contra. Ele contribui porque ele faz uma barreira onde você precisa dar uma apertada, né? Um ajuste de força e um ajuste da posição do corpo para furar essa resistência. É uma das coisas de postura na corrida que eu tô tendo que descobrir, que eu já tinha até conversado com você, que é justamente no ciclismo, o vento contra, ele te dá uma sensação, mas que você de alguma forma consegue descansar em algum momento. Você consegue achar um jeito de pedalar contra o vento e se manter vivo. Na corrida ainda... Desde que você não esteja fazendo um contra-relógio, sim. ou você não esteja sim. ali para fazer um Z4, Sim. ou uma velocidade máxima. Mas mesmo assim você consegue se manter vivo, vou dizer assim. A corrida eu acho mais difícil porque a forma de descansar na corrida é diferente, né, cara? É acabar. Você nunca descansa. Pois é, porque você não tem como parar de correr. Se você parar, você para. Você né? cai. O ciclismo você ainda dá uma descansada, alivia, sobe uma marcha, né? Ao mesmo tempo que você não tem como descansar correndo, porque quanto mais devagar, não quer dizer que você gasta menos, às vezes você gasta até mais, você vai se desmontando para ficar devagar. Isso eu estou descobrindo. E no esforço máximo, você não consegue chegar no esforço máximo que você chega na bicicleta. Porque quando você faz o esforço máximo na bicicleta, você chega no último pentelésimo de força, você senta e se desmonta em cima da bicicleta, com o controle da bicicleta, você fica ali 100, 200, 300 metros sem pedalar, embalado, e você pode se recuperar, diminuindo a velocidade e ficando sem pedalar, o que você não consegue correndo, porque se você passar de um limite, você cai. Quando eu falei na quinta-feira, lá no final desse treino, que o Fabão estava também, que eu falei assim, Emílio, ciclismo é mais fácil. Na verdade, eu não quis dizer que o ciclismo é fácil. Eu quis dizer o seguinte, que no ciclismo você tem algum momento que você consegue se dar um conforto na hora da merda, ali na hora que você está todo cansado, quebrado, estafado, você consegue se dar um conforto. Na corrida, eu ainda não achei um jeito de se dar o conforto, a não ser você parar e sentar. O que eu vejo na corrida hoje, por exemplo, para mim o vento me para completamente. É um negócio, a sensação de esforço parece que triplica quando você está correndo contra o vento. E eu ainda também não achei esse ponto de conforto na corrida. Eu lembro que na bicicleta é exatamente isso, né? Você para de pedalar um pouco, pedala para trás, você muda a marcha, você consegue descansar de alguma maneira. Pedala para trás, caralho! Ele nunca teve bicicleta com freio contra pedal. Mas cara, você dá aquela pedalada assim pra perna tá mexendo. Só pra não parar, né? Pra não parar. E o cara acha, nossa, esse cara gosta mesmo do barulho da catraca, né? Do pinhão lá. Cara, na corrida ali não tem outra maneira, né? Se você quiser descansar, você tem que sentar. Ou então você já está fazendo um esforço de trote, que seria o seu descanso. Você vai para um pace de uns 10 ali, você acha que está descansando. Caminha. Você praticamente está caminhando, pulando para cima, assim, fingindo que está correndo, né? Cara, mas queria arrematar essa coisa da dificuldade, por exemplo, do vento, da areia, da subida, porque vocês já estão começando a correr com algumas variáveis. Vento, corrida, areia, uma subidinha de vez em quando. Você já tem uma diversidade de variáveis, né? Irregularidade do solo. Mas se você lembrar lá de quando você começou a pedalar, talvez sua percepção de conforto não fosse tão grande. Tem aquela hora que a perna incha, o banco te arrebenta, dá vontade de tirar o banco. O banco que tá ali capinando o campinho. Cara, então, talvez aquela sensação de falta de ar que dá em determinados momentos, quando você sobra, por exemplo. Aquele gostinho na boca característico,
gostinho de sangue, né? O blood taste. É porque eu sei, já passou vocês deixaram essas experiências no baú. Então, acredito que à medida que as vivências na corrida vão se sucedendo, vocês vão tanto encontrar uma maneira de sentir um conforto relativo, quanto vão melhorar a performance de vocês, fazendo com que aquela percepção que outrora foi de um esforço muito grande, ela não seja tão relevante. Ou que isso demore muito para acontecer, né? Isso, então fica não relevante, cara. Às vezes um vento médio passa a ser uma subida de pouca inclinação constante, passa a não ser um sufoco. Okay. Porque você empurrou seu limiar de desempenho ali para situações bem mais difíceis. E com a questão da vivência, você começa a respirar melhor, começa a dosar o ritmo, saber a hora que você aperta o ritmo, que você afrouxa o ritmo. O que você quer dizer é que em algum momento na corrida eu vou chegar no nível que eu estou no ciclismo. Claro, no nível de conforto. Sim. E de desconforto. Sim. Porque hoje também vocês não conseguem entrar num desconforto tão grande de esforço quanto você já percebeu na bicicleta. Sim. Né? Embora eles estão ali aguardando vocês. É igual o Play Center no mês do Noite de Terror. A qualquer momento pode aparecer uma surpresa ali aterrorizante. Compartilhando um pouquinho da minha experiência, são 30 dias de corrida. Eu lembro que eu comecei correndo 3 km. A minha sensação de desconforto era enorme. Se eu corresse 3 km e 100 metros, para mim tinha acabado a semana. Tava assim, era um esforço absurdo eu passar esses 3 km. Aí eu falei, não, vamos tentar. Dentro da minha cabeça eu bolei um plano, 4 km, morria completamente. Aí hoje já consigo correr. Tipo, nasci para correr 3 km. É isso aí. Fazia aquele meu exercício ali 17, 20 minutos, estava tudo certo. Nossa, né, fiz o meu exercício diário. Hoje eu percebo que eu tenho corrido ali entre 8 e 10 quilômetros, né, seguindo a planilha, e eu chego em casa inspirando bem, falando bem. Antigamente tanto que está vindo outra filhinha aí para você, certo? Você Exato. Chega bem em casa. Eu chego bem em casa. Então a gente percebe que a evolução está vindo, né? E cada marca batida, assim, muito registrado. O legal, cara, é porque é o que eu falo para algumas pessoas. Que eu faço, não sei, eu canso, não sei o que. Cara, vamos fazer assim, organizando direitinho, dá. Esse cara no segundo ou no terceiro treino correu 9 km. Foi isso? Você fez até um stories. Foi. Eu até tá pintado em algum lugar no meu celular aqui para um dia usar. Corria 3 km, morria. De repente organizou o treino, organizou os estímulos, os descansos e tal. Além de sair daquela coisa de 17, 20 minutos para correr 60 minutos, saiu de 3 para 9. Uhum. Então é uma coisa que a organização, como a gente coloca ali de uma maneira executável, execuível, mas que também te desafie, proporciona. Essa semana o Fabão, vou resgatar o insight aqui, o feedback seu para você comentar. Que você falou da questão da cabeça quebrar. Você tinha tido uma experiência semana passada que você não conseguiu fazer o treino todo porque, né, a cabeça deu uma atrapalhada, e essa semana você já falou assim, empurrei o desconforto mental da expectativa. Ok. Conta aí pra gente como é que foi. Eu até comento, né? Geralmente a minha cabeça começa a quebrar ali por volta de 30 minutos da planilha, né? Toda planilha, todo treino são pelo menos 60 minutos de exercício. E o que é essa cabeça quebrar, né? A partir dos 30 minutos você fica olhando para o relógio a cada 30 segundos para saber se já chegou em 1 hora de exercício. E eu percebi, assim, estava acontecendo com uma certa frequência isso.
mas né, sempre completando ali o treino, os 60 minutos. E eu percebi que essa semana a cabeça começou a quebrar em 45. Isso para mim foi uma puta conquista. Foi muito interessante assim. Eu correr de maneira não confortável, que você está ali no teu esforço relativo alto, né? Mas comecei a olhar o relógio a partir dos 45 minutos. Eu lembro que eu fiquei feliz quando eu vi que estava em 45 minutos. Falei, putz, faltam 15, né? Mas os 5 minutos finais ainda continuam sendo os mais longos. Mas ainda bem também, porque é sinal que você está se entregando no que você está fazendo. Você está dando alma ali, cara. Chegar no final de um treino, cara, tem uma parada que você passa, Emílio. E chegar no final bem é complicado, cara. Se você se entregar... É uma conquista. Mesmo ir embora você tenha se esforçado fisicamente, é um exercício chegar bem até após o esforço. É muito mais uma questão mental do que uma questão física. Porque às vezes você está cansado fisicamente, mas você está bem mentalmente. Sim. Né? Tem uma parada que chama-se em inglês, que é mood, que algumas pessoas traduzem como humor, mas é muito mais uma predisposição do seu humor, da sua mentalização ali. Quem consegue regular o mood pré-treino, né? Então, além de saber o que você vai comer, o que você vai vestir, como você vai encarar mentalmente aquela tarefa, a gente já trabalhou isso, né? Muito, eu estou aqui balançando a cabeça. Como você vai se preparar mentalmente, qual é o ânimo que você vai colocar, ânimo. Ânimo é a coisa de movimentar internamente o espírito. É a animosidade, né? Como você vai disponibilizar seu ânimo para aquela tarefa? E para isso, hoje em dia é muito difícil, eu falo por experiência de alunos, você separar os momentos. Ou seja, agora eu vou correr, mas eu estou preocupado com o horário do trabalho, eu estou preocupado com quem está ficando com meu filho, eu estou preocupado com a tarefa que eu tenho à tarde, eu estou preocupado com a mensagem que tocou aqui, eu ouvi e não visualizei. Mas atenção, E ajustar esse ânimo, ele é essencial para você concretizar a tarefa, como qualquer tarefa. Porque às vezes você não está tão empolgado para fazer aquela tarefa, como por exemplo estaria o Fábio na hora de fazer a mostura aqui da cerveja. É um momento crucial, que ele se preparou a semana, ficou imaginando, trabalhou a receita, comprou, sabe, tem toda uma preparação por etapas que a gente não percebe ou faz antes de sair para correr, né? E isso é uma diferença absurda. Cara, faz uma diferença absurda. Nossa Senhora. Quanto mais intenso será o treino, quanto mais ânimo você precisa colocar, porque senão você bate ali no primeiro intervalo de intensidade, o teu ânimo não está preparado para aquilo e você quebra. Ou a primeira dificuldade. Fala assim, eu não tô aqui para isso, porque você não disponibilizou o ânimo para aquela tarefa. Então isso tem muita relação com essa questão da quebra mental. E eu, por exemplo, como atleta que já fui de ultramaratona, ficar 8, 10 horas performando ali, cara, o seu ânimo muda. Você está animado, de repente você está eufórico, de repente você está triste, de repente você está desesperado, depois você se anima novamente, você se torna eufórico de novo, você cai no outro fosso e não para. E não acaba. E não para, porque parar significa que você vai ficar mais tempo exposto àquela convulsão e sucessão de ânimos ali. Então você quer acabar para pelo menos se normalizar na questão do ânimo, né? Cara, você falou uma coisa que você já tinha repetido para mim, quando eu falei assim, o treino hoje foi ótimo, porque não tinha sol, estava uma brisa boa, temperatura agradável ali, 15, 18 graus, 19 graus.
E aí eu chegava de outro treino e falava assim, cara, o sol hoje me matou a 35 graus. Aí você falou assim, cara, você precisa controlar o tempo de exposição. Isso marcou. E o tempo de exposição é uma coisa importantíssima. E se você não tiver com a cabeça boa para isso, você quebra. Você vai se destruir durante o evento. Então essa preparação, esse pré-treino, porra, eu aprendi a fazer isso com as dicas que você deu e eu passei a fazer, sofro muito menos, aproveito e me divirto muito mais. Eu estou olhando a corrida na minha vida como uma forma de descontração, como uma forma de descompressão. Eu estou indo realmente para a corrida sem compromisso nenhum, com nenhuma prova, nenhuma competição, nada com nada, a não ser comigo, o próprio compromisso. Então assim, essa preparação, amanhã a gente vai correr. Eu já te perguntei o trajeto para começar a imaginar na cabeça qual é o tipo do terreno, como é que vai ser, amanhã vai estar sol, vai estar quente, eu já vi a previsão do tempo, para preparar hoje à noite para amanhã estar lá, tipo assim, tô aqui, vamos nos divertir. Olha que bacana, né? No meu caso, é um pouquinho diferente. Eu entrei na corrida justamente para buscar algo que estava guardado há muitos anos, porque eu joguei basquete durante muitos anos, eu fui muito competitivo. Que massa! Viajava para campeonatos, eu jogava praticamente todo final de semana um jogo de campeonato. Treinava 3, 4 vezes por semana? 3, 4 vezes por semana, né? Basquete foi minha vida durante muitos anos, eu estou falando de 10 aos 25 anos treinando exaustivamente, né? Toda semana. Então eu lembro que eu comentei com o Emílio, né, na nossa primeira conversa, qual que é o seu objetivo? Eu falei, cara, eu quero correr uma maratona. Por quê? Porque a maratona para mim é o ápice da corrida de rua ali, né? E ele falou, não, vamos com calma. Você está correndo quantos quilômetros, né? Tipo 3 quilômetros. E hoje eu vejo que a maratona está muito longe para mim. Só que cada treino eu sei que eu estou mais perto, estou chegando mais próximo dela, né? Fazendo meus 8, 9, 10 quilômetros ali, me expondo a situações de sabe, dar aquele meu máximo, né? E eu falo, putz, olho pro relógio, 8 quilômetros. Caralho, a maratona são 42 quilômetros. Né? Posso te interromper? Claro. Porra, então deixa eu te falar um negócio que o Emílio me ensinou. Cada treino desse é uma ferramenta que você vai colocar dentro da sua caixinha de ferramenta. Aí eu fui para uma prova uma vez de 100 quilômetros. Ele falou assim, você sabe, no Tour de France, quantas vezes o cara treina a distância daquela prova? Ele falou, provavelmente nenhuma. Ele faz treinos de 50, 80 quilômetros, treinando as ferramentas dele que ele vai usar durante a prova. E mesmo então, durante a prova, quanto tempo ele roda ali a 85, 90% da capacidade dele? Pouquíssimo. A menos que seja aquele cara que larga atacando de bandeirada e fica final, escapado até o final. O que é 5, 2, 3, 4? 2 vezes no ano que acontece uma coisa dessa. Então, assim, cada treino desse, cada 8, 10 quilômetros desse é uma ferramenta que está indo para a sua caixa e tenha certeza, você deve correr a distância de uma maratona. Até chegar a essa maratona, você vai correr pouquíssimas vezes esses 42 quilômetros. Kipchoge, sabe quem é o Kipchoge? É o recordista, campeão olímpico, a lenda da maratona. Quantas vezes o Kipchoge corre a distância da maratona no ano? Eu não faço ideia. No máximo 3 vezes, no máximo, as maratonas que ele participa. O resto não tem simuladinho, vou correr aqui o Kipchoge, ele não tem assim, eu vou correr aqui um 42 escondido do treinador para ver quanto que eu vou fazer. Vou fazer um longão. Não tem isso, cara. Os longões ali variam entre 25 e 30 quilômetros. Os treinos dele são todos feitos com base em medição de estímulo e você tem fórmulas para predizer sem que você precise ir lá no extremo da distância. E isso está disponível para todo mundo. É só futucar, é só procurar o recurso correto, né? Fabão, eu te interrompi, mas eu vou te falar um negócio. Eu gosto muito de
provas longas. Eu não gosto de prova curta, não. De bicicleta. De bicicleta, tá? Então eu gosto assim, 200 km, 300 km. Sensacional. Então, Emílio fala comigo, pra você fazer isso, vamos treinar aqui. Treinar as ferramentinhas para você poder usar na hora da prova. Principalmente na hora do sufoco. Você está cansado, tem um morro para subir e você tem que subir. Você vai fazer o quê? Vai sentar no canto, vai chorar? A segunda metade da corrida é contra o vento. Vai pedir para voltar? Vai chamar o carro de apoio? Então, assim, são ferramentinhas. E eu te interrompi, você estava falando aí da... Não, aí eu voltei para o esporte, voltei para a corrida justamente para visualizando, né, essas possíveis competições, mas meu objetivo não é ganhar de ninguém, é ganhar de mim mesmo, né, completar. Eu acho assim maravilhoso essa fase romântica do esporte. Do esporte. Onde você sai para correr sem compromisso com ninguém, sem ter uma data marcada, sem ter... Cara, isso é fantástico. Mas não é uma funciona? pena que eu perdi. Não, funciona. Funciona? Funciona. Então tá bom. É uma Então, pena que eu ufa. perdi essa porra. E agora só sai assim, pô, tem Arrastar. corrida dia tal. E não sei o que. Ih, cara, eu tenho um handicap para manter. Ou seja, tem uma hora que você começa assim, não, eu tenho que manter meu handicap. Porque se você não está desenvolvendo, você está depreciando. Entendeu? É igual o carro, alguns bens. Caraca, 30 minutos! Alguns bens materiais que se você não está cuidando, ele está depenando. E o condicionamento físico é assim, então eu tenho muito isso, cara. Eu tenho um handicap para manter, de desempenho, de distância, de conforto. Não posso deixar o meu conforto cair, ou seja, destreinar a ponto de ficar desconfortável. Então tem toda essa pressão, embora não esteja treinando para ser campeão mundial, mas tem sempre um compromisso ali. E eu hoje, assim, claro, tem vezes na semana que eu corro sem compromisso, mas é uma batalha para mim, correr sem o compromisso. Aquele dia assim, ó, hoje é meia hora. Sem o Garmin, você tira o Garmin? Não tiro, mas não olho, eu já sou independente. Mas hoje eu preciso me exercitar 30 minutos, às vezes a maneira mais fácil é sair para dar uma corridinha. Cara, eu já sinto a falta da pressão e fica um negócio sem... Sabe que você está fazendo? Estou fazendo um negócio sem sentido, eu estou investindo um tempo aqui sem desafio, não sei o que, mas que é preciso. Essa coisa, depois de 10, 15 minutos aí eu já relaxo, começo a pensar em outra coisa e consigo fazer o descompromisso dentro desse momento meu que é de compromisso. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Vamos botar cerveja nessa conversa? Vamos colocar A gente vai encerrar porque nós só falamos do primeiro treino da semana. A gente vai encerrar o episódio com 30 minutos e a gente vai começar outro da onde a gente parou. Então, para o nosso ouvinte do A Vida é uma Corrida, nós vamos voltar à continuidade no episódio 3. No terceiro episódio. Vamos lá? Vamos lá, Bora lá. gente. Ah, Um abraço.